Quero trazer um tema com base nisso que o Matheus acabou de falar para vocês. Como eu disse, a gente teria alguns exercícios para passar para vocês. E esse exercício, pessoal, é muito importante. Você que está aí nos assistindo agora, é muito importante que você pratique. A gente vai até parar aqui alguns minutinhos para vocês praticarem, porque essa é a base de tudo. Isso serve para marketing, isso serve para estética automotiva, isso serve para qualquer negócio que você um dia possa ter na tua vida, tá? Então, pessoal, esse talvez seja um dos exercícios mais importantes para vocês praticarem, tá? Então, nós vamos fazer aqui junto com vocês. E qual que é a ideia desse exercício importante que eu disse para vocês, pessoal? A base de tudo, de qualquer negócio que seja, é entender quem é o nosso público-alvo. Entender quem é o nosso público ideal, tá? Nós aqui no marketing trabalhamos demais isso. Então, isso eu falo para vocês que se aplica em qualquer negócio que você tiver na tua vida, seja na estética automotiva hoje, seja no seu lava rápido, não importa onde você está hoje. Isso vai te ajudar, tá? Então, o principal é o entendimento do teu público-alvo. E como é que você faz para começar a entender o teu público-alvo? Lembra que quanto mais você aprende sobre ele, quanto mais você entende, mais dinheiro você vai pôr no seu bolso. Por quê? Porque mais você vai conseguir ajudar essa pessoa, mais você vai conseguir entender as necessidades do seu cliente e atender ele da melhor forma possível, tá bom? Então, esse é o exercício que eu quero passar com vocês e praticar junto com vocês sobre você definir quem é o seu público-alvo hoje, tá? Independente do negócio que você está atuando nesse momento. Então, como é que vai funcionar essa dinâmica, pessoal? Eu disse para vocês pegar um papel e uma caneta, se você está aí com ela no jeito, prepara aí que agora você vai usar isso. Eu quero que vocês escrevam, galera, o seguinte. Primeira coisa, qual é a faixa de idade do seu cliente ideal? Não precisa ser o número exato, tá? Pode ser, por exemplo, de 35 a 45 anos, de 30 a 35, enfim. É você que vai decidir, você que vai colocar isso daí. Mas escreva no papel. Faixa de idade do meu cliente ideal. Aí você pega e coloca essa resposta. Então, pessoal, você está com dúvida mais ou menos? Divide mais ou menos de 10 em 10 para você ter de... O cara só dirige o carro a partir dos 18 anos, né? Então, divide de 18 a 28, 28 a 38, 38. Pode dividir mais ou menos isso aqui para você ter uma média, tá? Dá para fazer isso aí. Olha só, Matheus, o Anderson mandou aqui no chat uma informação importante. O pessoal está mandando aqui também, ó. Eu quero até dar uma dica para vocês, o seguinte, ó, tem bastante gente mandando de 18 a 65 anos. E o que eu acho, pessoal, quando você coloca que o seu público vai de 18 a 65, você está querendo abraçar todo mundo. É muita gente considerado o seu público ideal. E quando você tenta atender todo mundo, você acaba não se especializando em ninguém. Então, assim, tomem cuidado com isso. Já é o primeiro ponto, nós estamos aqui praticando, a gente está aqui fazendo exercício, e aqui é importante, se for para a gente falar alguns números aqui, esse é o momento, tá? Vamos aprender como é que faz do jeito certo. Então aqui, ó, vocês se colocaram de 18 a 65, eu quero convidar vocês a refletir um pouco melhor e tentar afunilar um pouco mais essa faixa etária. Será que a maior parte do seu cliente não se concentra, tipo, dos 30 aos 40? Dos 30 aos 50, né, Matheus? E tem um problema muito sério disso aí, pessoal, que vocês têm que entender isso aí. Isso é uma coisa clara a qualquer empresa. Vamos pegar um exemplo do bar, vamos fazer uma analogia com o bar. Pessoal, quantos bares você consegue, casa noturna, que você consegue atingir de modo geral? Não é ter um ou outro, de repente você chega lá, tem uma família, que tá todo mundo. Mas se você for prestar atenção, bares, restaurantes, vários ambientes, tá? Vários comércios, eles têm um público ali. Por quê? A maneira como você monta o seu negócio, a maneira como, digamos, como você monta o teatro do seu negócio, isso foi um outro assunto que nós falamos em relação a teatro e ao palco e os bastidores. E os bastidores. Nós falamos aqui, a maneira como você monta o palco da sua empresa, você vai conseguir o quê? Atingir um público de uma faixa etária, tá? É muito difícil você conseguir abranger tudo, sem contar isso aí. Então, como você monta a sua empresa, que geralmente tem a sua cara, a maneira como você escolheu, é muito importante. Então, você não consegue, às vezes, atingir todo esse público, bem como você também não vai conseguir na sua empresa atingir o quê? O cara da classe financeira A, B, C,
A, B, C, D, você não vai conseguir atingir tudo isso aí, pessoal, é muito difícil. Então é importante você definir o público que você quer entender. Você quer ver um exemplo disso, Matheus? Disso que você falou com base nessa questão de você ter um público muito aberto? Isso, todo mundo deve ter passado por algum tipo de situação nesse momento. Pensa no médico, o profissional médico. Você tem, por exemplo, o médico generalista ou até mesmo o dentista, né? O dentista é algo mais comum nosso. Pensa no dentista, que é o clínico geral. Não tem nada de errado com o clínico geral, tá? É só um exemplo para vocês entenderem. Pensem no dentista clínico geral. Ele vai cobrar um certo valor para poder fazer um serviço nos seus dentes. Agora, vamos supor que você quer buscar um especialista em estética dentária. Esse cara provavelmente vai cobrar mais do que o clínico geral. Por quê? Porque ele se especializou naquilo. Ele definiu melhor qual é o público que ele quer trabalhar. Ele pode trabalhar com outros tipos de serviços? Ele pode. Só que ele se especializou tanto naquela parte da estética bucal que hoje ele cobra o preço que ele quiser naquilo. Então ele acaba trabalhando menos sofrimento, com muito mais retorno, porque ele decidiu se especializar. Então, quando você manda para mim que o seu público é de 18 até 70 anos, tome cuidado com isso, porque você acaba caindo no caso do clínico geral, você atende todo mundo. E aí você acaba deixando de conseguir aí cobrar valores mais altos, não é verdade, Matheus? Com certeza, né, pessoal? Não dá certo, vou falar para vocês isso aí, é muito difícil dar certo. Foca no público. Tente afunilar um pouco mais. Não significa que você vai deixar de atender o cara que tem 18 ou deixar de atender o cara que tem 70. Não, mas começa a buscar aquele seu público ideal, especializar o teu negócio para atender ele. Porque aí você vai conseguir captar mais clientes daquela faixa etária, vai conseguir cobrar um valor mais elevado. Então, isso daí é uma estratégia de marketing que vai te ajudar a ter um negócio mais lucrativo. A segunda etapa, que eu quero que vocês anotem aí no teu caderno também, pessoal, aí até eu quero passar a bola para o Matheus também, que ele entende muito mais disso do que eu, é a questão da definição da faixa de renda do seu público ideal. Porque assim, não tem nada de errado trabalhar com o cara que tem uma renda de 4, 5 mil reais, tá tudo bem. Cada um se especializa naquilo que deseja. E também não tem nada de errado você buscar o cara de alta renda. Cada um vai ter o seu público ideal. O que não pode acontecer é você falar para mim que você trabalha com o cara que tem uma renda de 3 mil reais e também atende o mesmo cara que tem uma renda de 40 mil reais. São públicos totalmente diferentes. Cada um você vai atender de uma forma, não é verdade, Matheus? Sim. Pessoal, e não só a questão do atendimento, isso muita coisa influencia, a questão de espaço. Por exemplo, quando eu comecei a minha empresa, eu tinha um público classe C, vamos falar assim. Esse cara classe C, eu adaptei os meus trabalhos para ele. Por exemplo, eu tinha que fazer o serviço para entregar o carro dele no máximo em um dia. Por que no máximo em um dia? Ele precisava do carro para ir trabalhar, para voltar, para buscar a esposa no trabalho, buscar filho na escola, coisa assim. E o carro dele era a única ferramenta que ele tinha. Ou seja, ele só tinha uma ferramenta para trabalhar. Hoje eu trabalho muito com o público B e A, até um pouco mais o público A. O que acontece, pessoal? Esse cara, geralmente, ele tem 2 carros. Só que quando ele tem 2 carros, você tem que entender também o seguinte. Se ele não buscar o carro hoje, às vezes por um compromisso, ele pode buscar o carro amanhã ou depois. E você precisa, às vezes, de um espaço para deixar esse carro parado. O que eu quero dizer para você aí, pessoal? Você tem que entender. O espaço físico da sua empresa tem que ser diferente também. Perfeito. Olha que sacada importante isso, pessoal. Quando você define o teu público, você organiza toda a tua estrutura para atender com qualidade para o cliente certo. Então, você vai estar preparado para poder entregar o seu melhor, entende? Qual que é a faixa de público que você trabalha? Qual que é a faixa de renda que o público que você atende hoje tem? É de 3 mil a 5 mil? De 5 mil a 8 mil? De 10 mil a 15 mil? O que você acredita? Obviamente, isso aqui não tem certo ou errado. Talvez você nem tenha essa informação exata, mas você precisa primeiro refletir. Você precisa primeiro pensar qual é o seu público ideal. Então, percebam, pessoal, que isso que nós estamos falando sobre definição de público é a base de tudo quando o assunto é marketing e redes sociais. Por isso que é muito importante você entender o máximo possível sobre o seu cliente ideal. Mais um detalhe para você colocar aí no teu papel e no teu caderno que você está anotando. Qual é o sexo do teu cliente ideal? É homem ou é mulher?
É um pai de família? É uma mulher de família? É um executivo? É um cara trabalhador? Qual é o tipo de cliente que você atende relacionado a isso? Que aí entra a outra parte do teu exercício para você anotar no teu caderno aí também, é a questão, pessoal, dos interesses. O que o seu cliente ideal ele gosta de fazer? O que ele costuma pesquisar? O que ele costuma viajar? Para onde que ele vai? Ele gosta de sair com a família ou não? Qual que é o tipo de assunto que ele curte falar? O que ele gosta de comer, por exemplo, entendeu? Ele gosta de futebol, ele tem um time do coração. Você conhece quais são os interesses do teu cliente? Se você realmente fez esse exercício, o que você achou? Se ajudou você a ter uma clareza maior sobre quem que é o teu público, se você acha que isso realmente vai ajudar você a ter mais resultado. Depois, manda um direct para a gente que nós vamos analisar cada um dos comentários, tá bom?